Só assim, ó. Fala, Kleber. Eu não vou ficar muito tempo na reunião hoje, tá? Ok, sem problemas, Kleber. Tá. Já temos quórum, Beth? Não. Faltam 4, Samuel, quando tiver aí. Esperar mais uns 5 minutinhos? Boa noite, Renata. Boa noite. Ô, Renata, sobre aquele assunto que tu mandou, não era pauta, né? Só queria saber aqueles esclarecimentos, é isso? Isso, só esclarecimentos. Obrigada. Tá bem, obrigada. Boa noite, Zaira. Boa noite, Monique. Boa noite. Já vou aproveitar para perguntar aqui. Na reunião do CEP da Católica, eles gostariam do suplente, porque teve a renovação de toda lá a eleição deles, da nova portaria. Eles vão emitir. Pois é, ele até conversou com o César, né, que a gente não tinha tido plenária. César, não sei se vai querer colocar isso hoje. Eu já expliquei ontem. Aí eu disse que assim que tivesse plenária, ia se ver isso. E o conselho fechado também. Não sei se o César vai querer colocar em pauta isso hoje. Lá na pauta número... Na última. Na última. Oi, Karina. Na pauta na sexta. Acho que já deu quórum, Beth. Nós vamos falar sobre isso. Então já pode começar, César, por favor. Já fechou o quórum. Gente, boa noite, Beth. Eu tava... Oi, Maureen. Saí e entrei. Tá bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karina. Vamos começar Como é que vocês estão, Beth? Manda notícias para nós. Tranquilos, recuperados. Obrigada. Bom. Boa noite, pessoal. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, ata número 3 da plenária do Conselho Municipal de Saúde. Vamos começar essa noite de trabalho aí. Em primeiro lugar, quero agradecer as manifestações de solidariedade para mim e a minha família, tá? Quero também dedicar essa noite de trabalho, que é um trabalho voluntário, né, o que a gente faz. Quero dedicar essa noite ao meu filho Bruno Ortiz Lima, que nos deixou no dia 22 de janeiro de 2022, aos 22 anos. Motivo do que me fez estar alguns dias afastado aí da frente do conselho, mas ficou em boas mãos, com o pessoal aí, com a nossa equipe, e o Beno aí também, fazendo um ótimo trabalho, tá? Muito obrigado a todos. A Zaira, fecha o microfone, por favor. Obrigado. Lembrando sempre, né, que nós temos... Boa noite. Nós temos os informes. Os informes são apenas para informes, tá, pessoal? Não vamos esquecer disso aí. E não é motivo de debate, nem de réplica ou tréplica, tá? Cada segmento aí tem o seu tempo pré-determinado já. Secretaria, Conselho, Terceira tem um tempo, depois conselheiros e depois visitantes, tá? Os visitantes podem também fazer as suas manifestações dentro do tempo permitido, tá, pessoal? Não esquecendo que as pessoas que estão presentes na hora dos debates ali podem fazer seu questionamento, apenas não podem votar, somente os segmentos, tá? Podemos começar, Beth, quer fazer a leitura aí já das pautas de hoje? Sim. Pauta 1, informes. Pauta 2, apresentação de novas entidades e conselheiros. Pauta 3, análise e encaminhamentos referentes à prestação de contas da nota fiscal gaúcha, etapa 066 do Hospital Espírita de Pelotas. Pauta 4, análise e encaminhamentos referentes ao ofício 026 de 2022, ad referendum, sobre o 21º termo aditivo ao contrato administrativo entre o município de Pelotas e o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência de Pelotas. Pauta 5,
análise e encaminhamentos referentes ao ofício 037/2022, ad referendum, sobre o 22º termo aditivo ao contrato administrativo entre o município de Pelotas e o Hospital Santa Casa de Pelotas. Pauta 6. Análise e encaminhamentos sobre a substituição da ABIG, Associação Beneficente e Nova Guabiroba, no plenário do Conselho Municipal de Saúde. Passaremos agora para os informes, tá? O informe, eu acho que nós não colocamos aí no de olho, mas o informe do Conselho é que devido a alguns de nós da equipe estarmos positivados, né? Com Covid, o Jaime e a Beth, o Samuel com suspeita de a esposa estava contaminada e também teve que fazer o distanciamento. A gente resolveu ficar durante até o dia 28 agora, com as atividades só de forma online. Deu para fazer bem legal aí, eu consegui resolver algumas demandas aí eu poderia andar para lá e para cá, né? Não, apesar de ter dado um contratempo lá na história da minha testagem, eu consegui, deu negativo, eu consegui fazer essa correria aí nesses dias. Mas foi decretado pela nossa prefeita ponto facultativo. Segunda-feira, dia 28, e terça-feira, 1º, né? Então, voltamos às atividades dia 2 ao público, tá? O Conselho estará aberto dia 2 ao público, como sempre o faz, das 8 da manhã às 14 horas da tarde. A Secretaria tem informes? Tem, né, Raquel? César, isto. Eu ia pedir, só para informar, posso? Não sei se já posso me... A Raquel vai dar um informe de um complemento, é um complemento, né, Raquel? Um pequeno detalhe que houve, né? Na verdade, uma pequena alteração ali. Perfeito. Já posso explicar? Pode, contigo. Tá, tudo bem. Então, eu queria informar os conselheiros que nós acabamos de aprovar o Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025, e aí, como nós explicamos aqui, a gente tem que inserir aquela parte do plano que fala das diretrizes, dos objetivos, das metas e dos indicadores, a gente tem que inserir num sistema do Ministério, sistema que se chama DigiSUS. Bom, quando a gente foi inserir os dados nesse sistema, nós percebemos que ele não aceita casa decimal quando a referência, quando a unidade de medida é número. O que eu quero dizer com isso? Então, se a gente coloca lá, eu quero reduzir a idade da frota média dos veículos, que foi uma das metas que estão lá no plano. Então, nós colocamos vírgula, 9,6, se eu não estou enganada. O sistema não aceita, ele faz o arredondamento. Então, nós tentamos e não dava certo. O que a gente fez? Utilizou aquela lógica que o programa Excel utiliza. Acima de 5, então 9,6, arredondamos para 10, 9,4, arredondamos para 9. E assim a gente fez em 2 metas ali, uma com relação à idade da frota de veículos e a outra ali que fala do tempo de espera para o atendimento da SAMU. Não muda em nada, até porque isso foi a referência, aonde nós estávamos e aonde a gente quer chegar. Então, quando a gente for mostrar os resultados aqui para vocês, também vai ser dessa forma, vai ser sempre arredondado. A outra pequena alteração, que também não vai mudar em nada o significado ali do texto, numa das metas, uma das nossas metas é reduzir o número de mortes por AIDS. E ali na meta estava escrita dessa forma, reduzir o coeficiente bruto. Aí, quando a gente foi inserir no sistema, tem várias unidades ali, tem taxa, tem número, percentual, proporção, moeda, enfim, mas não tem o coeficiente. Então, a gente tinha 2 alternativas, ou utilizar taxa ou utilizar número. E aí, nós optamos por utilizar a unidade de medida número, porque até a gente entende que fica mais fácil para os conselheiros entenderem ali, ter uma noção para fazer uma avaliação dos números. Então, foram essas 3 pequenas alterações, só na forma de edição, para a gente ficar casado ali, o arquivo do plano que a gente mandou, já mandei
com as alterações para o Conselho e ficar casadinho lá com o sistema de SUS. E a gente está à disposição aí, se porventura algum conselheiro quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa futuramente, né? Aí se dirige ao planejamento que a gente explica direitinho. Perfeito, Raquel. Terceira coordenadoria, tem algum informe? Mara Fredes? Não, não temos informe. Obrigada. Conselheiros, algum A OAB informe? tem informe. OAB, seu Vilmar, Sim. então, Pode falar, seu Vilmar. pode falar. Boa noite a todas e a todos. É o seguinte, a respeito da redação oficial dos artigos e seus segmentos, como incisos, parágrafos, houve um comentário que veio por escrito aqui para o Conselho que não concordava com aquilo que estava no texto original que foi ajustado aqui numa plenária. Pois eu trago a informação legal para que possa ser considerada através deste informe. É o seguinte, diz a lei complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1988, que, na numeração de artigos e parágrafos, utiliza-se a numeração ordinal do primeiro até o artigo 9º. A partir do 10, é cardinal. É 10, é 11, é 12, é 13, enfim. Essa regra está prevista no artigo 10, inciso 1, da Lei Complementar número 95, que é de 1998. Eu aceito, evidentemente, aqueles que discordam disso aí, não há por que criar polêmica, mas é que eu me baseio sempre pelo critério legal. Eu estou indicando a lei. E dou exemplos. A Constituição da República Federativa do Brasil, chamada como Constituição Federal, no artigo 14, reza parágrafos 1º, 2º, etc., até o 9º. A partir do 10, ela diz 10, 11 e assim por diante. No outro artigo, o artigo 37, também utiliza o mesmo critério que aquele que é indicado pela Lei Complementar número 95 referido. Essa era a informação que eu achei interessante, até porque a dona Biget tinha me questionado se eu mantinha, se era verdade que era esse o critério. Esse é o critério legal. Agora, se não quiserem levar em conta o critério da lei, eu repito, é a Lei Complementar número 95, de 1998, pode seguir outros critérios, não tem problema. Mas eu gostaria que ficasse registrado aqui a opinião da OAB e a opinião do legislador brasileiro. Era só isso. Obrigado. Obrigado, seu Vilmar. A Eva que está... Tem um questionamento ali para Raquel. Raquel? Sim. Eu vou ler ali para ti, tá, Raquel? Né? Não, a dúvida ali que a Eva tem. Posso fazer a pergunta? Não sei, são informes, eu posso mandar depois, ela pode fazer o questionamento para o planejamento e eu respondo. Mas Tá se bem. quiser fazer agora, fica a critério do César, não sei. Eu, na verdade, eu pus isso aí para deixar registrado, mas o meu informe é outro. Não, é o informe. Informe, é informe. Isso é uma pergunta para ser respondida. O que está ali é uma pergunta para ser respondida. Onde depois pode ser, Eva? Pode ser. Agora. O meu informe na verdade, é um reforço para divulgação e participação na Conferência Municipal de Saúde Mental, que está acontecendo nesta sexta-feira agora e na próxima. Já aconteceram 2 plenárias e teremos mais 2. Então, ela é aberta à comunidade, a divulgação o Conselho tem, a Secretaria tem, é uma conferência oficial do município, e aí o apelo é, se possível, as pessoas tanto incentivarem usuários, prestadores, assim como a parte de gestão, de participarem nos últimos 2 encontros.
além do que propostas em relação à saúde mental podem ser encaminhadas por um e-mail, que eu vou colocar aqui no chat, que eu não lembro ele de cabeça. Esse é o informe. A conferência acontece das 14 às 16 horas, na sexta-feira, amanhã e na outra. Perfeito. A Karina, César, acho que quer falar. Karina? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os conselheiros, a todos os visitantes. Bom, meu informe é sobre a UBS Barro Duro, que no momento está sem nenhum médico para atendimento. A justificativa aí do meu informe é que o conselho pode receber diversas denúncias nesse momento aí e perguntas, então a resposta que nós tivemos da secretaria até o momento, até o dia de hoje, é que nós teremos para a semana que vem uma médica por teleconsulta aí para fazer as receitas dos usuários, mas não temos nenhuma resposta ainda sobre algum médico para atendimento na UBS, que nos preocupa muito. Então, esse é um informe aí, caso o conselho venha receber aí algumas denúncias. Não temos médico e não temos nenhuma resposta de previsão para ter um médico na UBS. Obrigada. Perfeito, Karina. Visitantes, algum informe? Não havendo informes dos visitantes, eu só queria falar rapidinho, é um pequeno informe que eu deixei passar lá na frente, lá quando foi para o conselho, tá? No sábado passado houve a campanha da vacina. O conselho se fez presente em praticamente 80% das UBS, verificando a forma com a qual foi feito esse trabalho, tá? Nós estivemos das 14 UBS, nós estivemos em 11, né? Faltou 3 que, pela distância, não consegui fazer esse levantamento de atendimento, satisfação do pessoal na vacinação, a satisfação do usuário na vacinação das crianças, né? O resultado foi um resultado positivo, foi muito bom. Foram elencados várias coisas foram vistas e nesse dia foi tudo bem tranquilo aí para todas as pessoas que procuraram a levar seus filhos para vacinar, tá, pessoal? Beth, podemos dar sequência no trabalho. Pauta 2. Apresentação de novas entidades e conselheiros. Não houve apresentação de novas entidades. Pauta 3. Análise e encaminhamentos referentes à prestação de contas da Nota Fiscal Gaúcha, etapa 66, do Hospital Espírita de Pelotas. O parecer da CONFIN. A Comissão de Finanças recomenda a aprovação da nota fiscal, onde foram gastos com confecção de adesivos, lixo seletivo, compra de lixeira, compra de medicamentos, material de expediente e material para higiene, edição integrada de cadastros, listas e outros formulários, totalizando um valor de R$ 4.402,26. Boa noite. Já estou Thiago? com a palavra, César? Tem, Thiago. Então tá. Boa noite a todos os conselheiros. Então, trata-se de mais uma prestação de contas da Nota Fiscal Gaúcha. Essa é a etapa 66. O Samuel colocou ali na tela um formulário de prestação de contas que foi atualizado pelo programa, pela Secretaria da Fazenda do Estado, bem interessante. E ele traz ali, de uma maneira bem clara, toda a movimentação, todos os valores, número das notas, o CPF, o CNPJ da empresa que vendeu, enfim. O hospital teve destinado um valor de R$ 4.402,26, foi o valor que recebeu da Nota Fiscal Gaúcha, e fez uma compra onde fez um aporte ao final de R$ 34,36, tá? Usou esse recurso. A última nota, que foi a impressão dos formulários que o hospital utiliza lá, na gráfica, ela tem um valor de R$ 812,50 e o valor suportado pelo programa ia até R$ 778,14. Então, o hospital completou essa diferença.
Todos os outros está lá o valor do comprovante e o valor suportado, assim como a data do seu pagamento. Basicamente é isso, esse é um processo bem simples. Se algum conselheiro tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Conselheiros, algum questionamento? Karina. Pessoal, eu me esqueci de um informe aí, me foi solicitado aí pelo conselho que verificasse a situação da colônia Z3, e eu esqueci de colocar para vocês que a colônia Z3 já tem um médico na área deles, tá? A doutora Carmen, que saiu do Barro Duro e passou para a colônia Z3. Também gostaria de manifestar aí meus sentimentos de pesar e de muita tristeza pelo falecimento do Dr. Marco, um médico que era da colônia Z3, um ex-médico do Barro Duro, um excelente colega aí que faleceu na sexta-feira, e com isso deixou a colônia Z3 desassistida, né? Mas a colônia já está com um novo médico, que é a doutora Carmen, então essa falta de médico na colônia já foi solucionada. Era isso, César. Perfeito. Algum questionamento quanto à pauta que o Thiago fez o demonstrativo aí, pessoal? Não havendo questionamento, coloco em aprovação. A OAB aprova a prestação de contas da pauta 3. Ok, Silvimar. Sequipel, ok. Ok, Chico. Segue, Beth. Ok, César. Pauta 4. Análise e encaminhamentos referentes ao ofício 026 de 2022, ad referendum, sobre o 21º termo aditivo ao contrato administrativo entre o município de Pelotas e o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência de Pelotas. O parecer da CONTEC. A comissão recomenda a aprovação do termo aditivo. Tem por objeto alterar a cláusula 8ª dos recursos financeiros e 9ª da dotação orçamentária do contrato administrativo 10 de 2020, retirando os leitos de UTI Covid. Beneficência, quem apresenta? Não, é o Afrânio que vai fazer a apresentação? Acho que é a Ângela. Não, hoje é a Ângela. Hoje é a Ângela que vai fazer. Oi, tudo bom, gente? Então, esse TA está retirando os leitos de UTI Covid da Beneficência, né? Eles estão fechando os leitos e a gente, conforme estava escrito no contratualização, quando fechasse os leitos, iríamos dar o valor do custo médio da IH para os hospitais, que eles estavam recebendo o de 2019. Então, isso que tem nesse TA. Retira os leitos de UTI Covid e coloca o custo médio da IH, tá, para o hospital, conforme a gente havia colocado na contratualização que assinamos em 1º de outubro. Conselheiros, algum questionamento? Karina. Desculpa, César, eu esqueci de baixar a mão, não tem questionamento. Eva Santos. É só uma dúvida para a Ângela, esses leitos que estão fechando na Beneficência estão indo para algum outro lugar? Não, não estão indo para nenhum outro lugar. A Santa Casa abriu 4 leitos, né, novos, né, e fechou 10, então ficamos com 6 a menos, já estamos com 6 a menos desde a data da assinatura, data que tem ali no contrato, 1º de janeiro, né, já ficamos sem esses leitos. E, inclusive, uma das questões que perguntaram, acho que no informe, né, perguntaram se não tinha no informe, se a Beneficência tiver paciente que positiva, eles serão transferidos para os hospitais onde tem internação COVID. Tá? Assim como aconteceu com HE, HU e Santa Casa, quando era só a Beneficência que tinha leito de UTI Covid, da mesma forma.
Ilmara. Oi, Ângela, boa noite. Tudo bom? Eu incomodando de novo. Assim, ó, eu tinha questionado na Contec em relação ao fechamento desses leitos da beneficência. Agora tu já me respondeu que se houver algum positivado paciente da beneficência, será transferido para os hospitais que estão ainda com leitos UTI Covid. A minha preocupação também é o seguinte, nós tivemos, acho que umas 2 semanas atrás, um inchaço, tanto na enfermaria como UTI Covid. E agora, sem esses leitos da beneficência, se houver, tomara que não, né? Mas se houver um agravamento novamente para atendimento, tanto na enfermaria como no UTI, quem é que vai estar pegando esse excedente? Essa é a minha preocupação. Na verdade, não sei se vocês prestaram atenção, mas está passando um ar de referendo, né? Esses leitos já foram fechados e foi aprovado por ar de referendo, está só passando para conhecimento do Conselho, né? Naquele período que tu estava falando em questão, Ilmar, inclusive, nós já estávamos sem os leitos da beneficência, né? Claro que se houver um aumento de leitos, nós sairemos atrás e negociaremos, né? E tenho certeza que o Dr. Manduca será parceiro, ele foi o primeiro que entrou nessa questão, ele foi o primeiro a abrir leito de UTI Covid no município, né? Ele foi muito parceiro e essa área que ele tinha os leitos de UTI, ele vai usar para a área privada, que ele já estava organizado para isso e ele não usou durante esses quase 2 anos, porque ele estava com esses leitos, né, de UTI Covid. Mas é isso, gente, se tiver necessidade, vamos procurar parceiros, né? E eu acho que a Carol também quer responder, a nossa diretora, né, que assumiu a diretoria no lugar onde estava antes a Renata Gelain, está presente na reunião e vai falar. Carol? Boa noite, César, boa noite a todos. Então, complementando a informação da Ângela, o que acontece é o seguinte, nós ainda temos leitos somente para Covid, mas isso está com prazo finito, porque se é de conhecimento de vocês, no dia 31 de dezembro foi lançada uma portaria do Ministério da Saúde, acabando com o repasse do valor para leitos de UTI Covid. Segundo a OMS, nós estamos saindo de uma pandemia, entrando numa endemia, que diz que todos os hospitais vão ter que se estruturar para receber pacientes, assim como recebem pacientes da TB, que precisam ficar em isolamento, assim como recebem pacientes com H1N1, agora H2N3, né, que tem que ficar em isolamento. O Ministério da Saúde prorrogou essa portaria até o final de fevereiro agora, até 28 de fevereiro. A gente já tem uma reunião com os hospitais por conta dessa estruturação. Se manteve esses leitos de UTI por conta dessa prorrogação do Ministério. Os hospitais já estão cientes disso, já se teve uma reunião em janeiro com eles, inclusive eu estava ainda respondendo pela Coordenadoria de Saúde do Estado. Então, é uma questão de estruturação. Não vai faltar leitos para os pacientes positivos Covid, eles vão ser tratados da mesma maneira que vem sendo. Hoje, a gente não está com 100% dos leitos esgotados, né? A gente tem leitos ainda para internação Covid, então era só um complemento que eu gostaria de fazer e gostaria que todos estivessem cientes que o Ministério da Saúde já vem, a proposta do Ministério da Saúde era até 31 de janeiro manter o incentivo para esses leitos de UTI Covid, como deu aquele aumento de casos agora em janeiro e fevereiro, foi prorrogado até o final de fevereiro, mas essa é uma estruturação que todos os outros lugares já estão fazendo, porque a portaria vale para todos, né? Então, qualquer dúvida também a gente está aqui para responder. Ilmara. Carol, né? Carol, tu me dissesse agora aí que ainda estão com leito disponível para Covid,
mas hoje o painel saiu que já estão com a lotação da enfermaria lotada, né? Está lotado hoje já. Dos 42 já tem 43. Então já tem um a mais. Estou falando de leito de UTI, leito de enfermaria está esgotado, mas todos os hospitais estão cientes que eles têm que absorver esses pacientes, isolando da mesma maneira. Tá, e a minha preocupação agora ficou maior ainda, né? Tudo bem que seja uma da Organização Mundial, que seja do Ministério da Saúde, a gente sabe que esses cortes viriam de qualquer forma, né? Mas a minha preocupação agora ficou maior ainda. Então, esses 4 leitos que a gente aprovou para a Santa Casa serão até final de fevereiro, é isso? Nós temos uma reunião com os hospitais na próxima semana, que a gente vai definir, vai continuar alguns leitos, com certeza, até porque tem pacientes internados nesses leitos, né? Mas vamos fazer essa definição. Não vamos... como que eu vou dizer para vocês? Foi aprovado também pelo Ministério, quando saiu essa portaria do Ministério, os estados ficaram com um quantitativo de leitos que foram abertos para UTI Covid, ficaram com um quantitativo para habilitar em UTI geral. Em Pelotas, nós conseguimos ficar com 18 leitos, 10 na Santa Casa e 8 no HU, habilitados para UTI geral. Então, esses leitos não vão fechar, eles vão parar de ganhar, segundo a portaria do Ministério, o incentivo, que era um valor maior do que um leito de UTI geral, eles vão parar de receber esse valor maior, mas esses leitos, eles não vão ser fechados totalmente, eles vão passar a ser UTI geral. E dentro da nossa demanda entre UTI geral e Covid, essas UTIs vão ter que absorver. Vamos ter que se virar com o que se tem, né? Porque se vai até o dia 28 agora, esses valores, tu disseste que vão ter que continuar os leitos, com certeza, porque se tem 43 internados em enfermaria, e pelo painel hoje tem 14 leitos em UTI, até o dia 28 impossível que esses leitos sejam desocupados, né? A preocupação vai ser daqui para frente maior ainda, mas tranquilo, se a conversa já começou com os hospitais, esperamos que não haja esperamos que diminua, com certeza também, e mesmo porque até dentro do conselho, acho que é bom a gente falar, os conselheiros estarem atentos, as pesquisas que estão saindo, 54 mil pessoas ainda nem tomaram vacina em Pelotas, né? Ou não voltaram para tomar a segunda dose nem terceira dose. Então, acho que isso também tem que se pensar e fazer uma campanha mais acirrada em relação a isso, porque só a vacina realmente salva as vidas, né? Era isso. Obrigada, Lu. Nessa reunião que vocês vão ter, Carol, os outros 2 hospitais vão ficar isentos eles teriam que ter também a participação com leitos Covid de UTIs, porque aí tu me fala em HU e Santa Casa, 18, né? E o HE e a Beneficência, já que a Beneficência não tem mais leito Covid, mas se reestruturar, deverá ter. Como é que Na verdade, o que acontece é que vai parar de se chamar leito de UTI Covid, vai ser leitos de UTI geral, tá? Esses leitos vão ser leitos de UTI geral. Todos os hospitais de Pelotas têm leito de UTI geral. Então, vai ser adaptado junto com a CCIH, que já estão trabalhando nisso desde o início da pandemia, nessa questão de barreira e de isolamento desses pacientes que positivarem dentro da sua instituição. Então, essas instituições vão absorver. Como eu citei o exemplo, um paciente que tem H1N1, ele positiva dentro de uma instituição e ele vai para a UTI geral em isolamento, conforme o protocolo de isolamento. Isso vai acontecer no COVID, tá?
Não vai ter leitos específicos e financiamentos específicos para leito de UTI Covid. Vão se transformar em leitos de UTI geral. Os hospitais vão continuar com o mesmo número de leitos que já tem habilitado para UTI geral. A única diferença é que agora se conseguiu habilitar mais 18 leitos que não existia habilitação. Se conseguiu habilitar mais 18 leitos de UTI geral para também dar conta das demandas, de todas as demandas que a gente tem, tanto de UTI geral quanto de Covid. E esses leitos são permanentes, né, Carol? Eles não vão sair mais do município. Então, assim, nós saímos da pandemia, estamos saindo de uma pandemia com mais 18 leitos de UTI adulto dentro do município de Pelotas, que vai atender a pandemia, sendo considerada uma endemia, vai atender tanto o paciente geral como o paciente de Covid. Beno? Quem garante que vai haver isolamento? Não tem incentivo, só tem UTI geral. Quem garante que vai haver isolamento? Ou vão misturar tudo como aconteceu no início? Em Pelotas nunca foi misturado, Beno, sempre houve isolamento. Eu estive trabalhando durante toda a pandemia dentro da secretaria, sempre foi um dos municípios que isolou, foi um dos municípios que mais fez em relação a isto, né, dentro do estado. Tanto que nós fomos o primeiro município com mais de 200 mil habitantes do Brasil, o último município com 200 mil habitantes no Brasil a ter Covid, né? Então, assim, sempre foi feito. E quem vai garantir isso? A CCIH e a vigilância epidemiológica. Karina? Então, pelo que eu tinha colocado uma pergunta ali no chat, mas eu acho que as gurias, a Carol e a Ângela já responderam. Pelo que vocês estão explicando, não vai haver falta de UTI para pacientes Covid, pois todos os hospitais vão passar a atender pacientes Covid, independente de qual hospital, Beneficência, HU, AFAL, todos, Santa Casa, vão atender os seus pacientes internados, mesmo que com Covid, eles vão disponibilizar, de acordo com as vagas existentes, as UTIs que têm disponíveis no momento. Eu acho que seria isso, né, gurias? Pelo que eu entendi, seria isso. Não vai haver falta... No momento em que a pandemia for considerada uma endemia. Atualmente, eles vão seguir nos leitos que a gente tem, né, com esse financiamento que o Ministério está dando, e o Ministério ia dar até 31 de janeiro, então, quando a Beneficência pediu o desligamento, era até 31 de janeiro que o Ministério ia dar, depois o Ministério disse que ia dar até 28 de fevereiro, e agora o Ministério vai pagar somente por taxa de ocupação, né? Então, nós não estamos com 100% de taxa de ocupação, os hospitais não vão receber 100% do financiamento. E é uma retirada gradual, né? Então, se nós não tivéssemos nos mexido, nós íamos ficar com todos esse monte de leito a menos, mas nós já nos organizamos e já credenciamos 18 leitos novos. Gurias, assim, essa informação também é referente às UTIs infantil para internação de crianças? Quando virar endemia, sim, para todos. E, na verdade, as UTIs infantis, elas nunca tiveram uma UTI habilitada pediátrica para Covid. Elas nunca tiveram esse funcionamento igual teve as UTIs adultas. Então, eu ia dar esse exemplo também das UTIs pediátricas, para vocês verem que a gente não deixou de atender a demanda pediátrica que positivou Covid nas nossas UTIs, dentro dos isolamentos das UTIs, assim vai ser com um adulto também. Certo, essa preocupação aí e esse questionamento é por conta aí da volta às aulas, né, pessoal? A gente está vendo várias escolas aí com lotação máxima, com esse novo decreto aí da prefeitura, de que não tem mais, não é possível mais a divisão de grupos para se manter o distanciamento necessário, então fica a preocupação aí com as nossas crianças no município.
Acho que o Kleber levantou a mão, César. Tá? A Karina Kleber? fala. Kleber? Então, assim, não, o que eu vejo, assim, a preocupação, né, e eu acho que já podemos até botar para votar, porque já foi, acho que a leitura já explicou, né, mas, claro, a preocupação fica, e eu vou ser bem sincero, a minha preocupação fica sempre, porque assim como lá atrás não ia faltar médico nos postinhos, e faltou, quando foi aquela retirada dos cubanos, a secretária chegou e disse assim, ó, não vai faltar médico, e faltou. Assim como a prefeita cancela o carnaval, ao mesmo tempo ela faz uma festa no Laranjal. Então, ao mesmo tempo que as escolas começam, eles fecham o troço de troço para a Covid. Então, a minha preocupação como trabalhador no ramo da alimentação, onde, graças a Deus, teve poucas mortes, mas teve bastante contaminação, eu fico preocupado com isso. Né? Então, mas já foi tudo isso aí, já foi dito, né? Então, essa negligência que já vem do governo federal apoiado, né? Todos esses governos aí que querem acabar com o SUS, essa aí é mais uma paulada aí, tentando fechar aí os leitos Covid da cidade de Pelotas. Muito obrigado. César, só quero dizer para o seu Kleber que, assim como vocês, conselheiros, têm a preocupação, nós, como gestão, também temos essa preocupação e a gente sempre trabalhou da maneira mais transparente, conversando com o conselho e dizendo também as nossas preocupações. Tenho certeza que hoje a gente sabe da nossa capacidade instalada, a gente sabe até onde a gente pode avançar, e dentro da rede hospitalar, a gente tem a parceria dos hospitais. Então, nessa situação de leitos Covid, a gente está extremamente... A gente fica ligado 24 horas, porque qualquer aumento que dê nos impacta dentro da rede hospitalar, e podem ter certeza do nosso compromisso, da nossa responsabilidade enquanto gestor público com a saúde das pessoas. Eu acho que isso... a gente já vem demonstrando, a secretária Roberta já vem demonstrando desde o primeiro momento a responsabilidade que se assumiu com a pandemia em Pelotas, como bem a Ângela citou, fomos o último município acima de 200 mil habitantes a positivar um caso de Covid. Infelizmente, tem coisas que a gente não conseguiu dar conta ainda, né? Não só por não é por uma má vontade de gestão, a questão médica não é uma questão só de Pelotas, nós temos município do tamanho de Cerrito que não tem médico na unidade de saúde porque os médicos não querem ir trabalhar. Então, a gente fica aqui é um fórum que a gente, todos eu acho que tem a mesma intenção, que é de ter uma saúde pública digna. Também concordo que a defasagem do SUS vem de muitos anos, vem sendo defasado a rede de saúde do Brasil. A gente trabalha conforme a gente consegue, com os investimentos que a gente consegue, com uma tabela defasada do SUS defasada há mais de 10 anos. Mas podem ter certeza que o nosso compromisso, e eu acho que o nosso pensamento, e o pensamento de todos, é o mesmo. A gente está aqui em prol da saúde pública e a gente vai aceitar críticas quando tiver que aceitar, e a gente vai colocar para vocês as dificuldades que a gente tiver, mas também a gente vai colocar as coisas, como a gente está trabalhando e como a gente vem buscando fazer uma saúde de qualidade. Então, podem ter certeza desse compromisso nosso com a saúde pública. Carol, só uma perguntinha aí que agora me deixou assim, pensativa, me diz uma coisa, o CASG, no momento que se tornar endemia, tá? O CASG, ele continua com a função dele de distribuição desse paciente que chegar com sintomas graves e indicar para esses hospitais, depois da reunião vocês vão ter um acerto, né? Quem vai fazer, como vai fazer essas adequações, tá? O CASG passa a ser um eixo principal no caso da pandemia, da endemia, no caso, né? Porque ele se torna uma referência única para a distribuição desse paciente?
Não, César, o CASG ele não se torna uma referência na endemia. As portas de entrada, PS, UPA, Areal, elas vão absorver demanda, as unidades de saúde e unidades sentinelas vão absorver demanda, então ele não se torna o principal alvo da endemia. E nesse caso não se torna perigoso o PS, que já tem tantos problemas, ter essa entrada via PS? Já temos, sabe que não é de agora, né? Vários casos aí de dificuldade do atendimento PS, que é um dos pontos frágeis na nossa saúde em Pelotas, e a gente nota que, de certa forma, o CASG se tornou uma referência para o Covid ali. Chegou ali, o atendimento é para aquele paciente direcionado. Isso não se torna perigoso, esse atendimento do PS, que aí já vai realmente misturar um paciente até ser atendido, que muitas vezes demora muito tempo para ser atendido no PS, o tempo às vezes se excede, né? Deveria ser, mas não se torna vulnerável ainda mais o PS? Pessoal, acho que todos têm que assumir a sua responsabilidade enquanto porta de entrada, né? Eu quero ser o mais objetiva possível com vocês e não ficar falando em porta de entrada, em questões técnicas que a gente tem no fluxo da rede. Mas nenhum lugar mais tem pontos referentes para... O CASG, ele é um hospital de campanha. Não existe mais hospitais de campanha. Nós vamos manter as redes sentinelas, que vão seguir filtrando o máximo que puder filtrar. A UPA também vai ter que atender. Então, mas eu acredito que essa é uma discussão que até a própria secretária vai pautar com o Conselho mais à frente, né? A gente tem que ver também o que vai ter de estouro agora no Carnaval. A gente tem um feriado de Carnaval, que a gente sabe que pode aumentar o número de pacientes infectados e, às vezes, agravados. E hoje, o relatório que a gente tem e a análise que a gente tem, o estudo que a gente tem, é que 90% desses casos que estão agravando são pessoas sem a vacina ou com esquema vacinal incompleto. A gente já tem esse panorama dessa situação. Então, eu acredito que essa pauta sobre o CASG, a secretária vai pautar com o Conselho mais na frente, quando achar pertinente, e esperando ver qual vai ser o reflexo desse feriado de Carnaval. Perfeito. Kleber? Kleber? Acho que ele esqueceu a mão levantada, César. Ângela? Oi, eu só queria... Não, eu já tinha falado, César. Eu estava com a mão levantada, que eu não sei baixar a mão. Agora acho que deu certo. Eu só queria colocar uma questão que a Bernadette colocou, né? Nós não somos CC, tá? Eu sou funcionária de carreira. A Raquel também, tá? E eu gostaria só de dizer, assim, ó, que a seleção para médico está aberta sempre, né? O edital está sempre aberto, está sempre lá, né? Se vocês tiverem, conhecer alguém que queira trabalhar, né? Está sempre aberto para contratação, a gente está contratando via plantão, né? Tem o processo seletivo sempre aberto lá, né? E eu acho que não dá para atacar nós que estamos aqui na Secretaria, que nós não somos CC, tá? Nós somos funcionários públicos de carreira. Eu trabalho há 1 década na Secretaria de Saúde, concursada, enfermeira, e eu só não gostaria que isso viesse ser confundido. A Luciana Santos César levantou a mão. Luciana? Boa noite. Eu fiquei muito curiosa quando o César falou sobre o CASG, mas um pouco a Carol respondeu que a Roberta futuramente vai falar conosco, mas o que me chama a atenção, assim, que me preocupa, eu acho que como todos os outros conselheiros, é sabido que o CASG tem atendido uma demanda muito grande e o número de profissionais que estão sempre de atestado, que estão sempre com síndromes gripais e positivados, apesar da vacina, é muito grande, tanto que as colegas têm feito plantões um atrás do outro. Então, isso me traz grande preocupação em pensar que o CASG não vai ser, digamos assim, mais referência
e que as UBSs e o pronto-socorro vai suportar essa demanda. A gente bem sabe que as UBSs não têm condições e não conseguem atender essa demanda. Mas é isso que eu queria trazer, e vamos esperar, então, quando a Roberta vier falar conosco. É uma preocupação minha, que eu acredito que seja dos outros colegas também. Tá? Boa noite. Perfeito. Bernadette. Quando me refiro a CCs, eu não me dirijo a quem está trabalhando, e mesmo que tem muito CC competente. Eu me dirijo a uma situação que a comunidade não está mais fazendo prevenção. Hoje, eu estava nas filas do posto e é só repetir receitas. Então, esse caso de falta de médicos é crônico, é grave, e eu acho que demanda a gestão do município pensar um pouco isso. Outra coisa que eu quero falar em relação a esse ponto, não é só o carnaval que vai agravar agora nos próximos dias. A volta às aulas, para mim, a criançada, isso vai ter um impacto. Obrigada. Mas o conselheiro tem algum A Eva, acho que levantou a mão. A Eva? Não. A Eva, desculpa, Eva. Eva. Nós estamos no ponto ainda dos leitos do hospital, né? É isso? Isso. Tá. Isso, falta 4. Então, assim, em relação à transformação dos leitos COVID em leitos de UTI geral, eu compreendo, né? Em relação a isso, não teria uma posição. Agora, depois o rumo que a conversa tomou, eu fiquei... Eu nem posso dizer preocupada, porque eu me sinto um pouco sem base, inclusive porque a discussão fechando, já fechou, entendi, já fecharam os leitos da beneficência, a rede, em tese, não tem mais um ponto de referência como porta de entrada, e várias portas de entrada que já existem atualmente vão permanecer em tese aberta. E há uma avaliação da secretaria de que tende a aumentar o número de pessoas provavelmente positivadas com o vírus, além da questão que começaram as aulas municipais. Então, eu estou trazendo isso, eu sei que a Carol explicou, a Ângela também, eu fico atenta às explicações, mas a sensação que eu tenho é que está sendo tomada uma medida, né? Eu continuo achando que o Conselho, sim, apesar de nem todos sermos profissionais da saúde, enfim, a gente tem diferenças nas formações, mas que é importante a gente ter, inclusive, sugestões de poder falar. Eu, na minha avaliação, gente, pelo que eu tenho acompanhado, não estou não sou dirigente de saúde do município, mas pelo que eu tenho acompanhado, o número de vacinados em Pelotas não está arrastando no chão. A gente não vê um boom, olha, agora muita gente está se vacinando. A vacinação infantil está demorada para caramba. Então, a questão que eu deixo, mas é só nem é uma pergunta, viu? É uma preocupação. Eu acho que essa decisão que a secretaria está tomando, ela vai trazer pior ainda do ponto de vista da retaguarda, digamos, do cuidado em relação à contenção e atenção ao vírus, visto que as equipes também que ficam em atendimento adoecem. Um exemplo, a gente conviveu agora recentemente a questão do Conselho Municipal de Saúde. E tem várias equipes de saúde que, de tempos em tempos, profissionais também adoecem. Então, eu só queria deixar registrada essa preocupação, porque eu acho que, de alguma forma, sim, o Conselho deve tentar, pelo menos, formular as preocupações que a gente tem, né, e deixar elas na roda. Eu acho que não está dando conta hoje o esquema que está montado. Entendo toda a seriedade, viu, Carol? Eu não questiono, enfim, eu acho que as pessoas estão nos lugares para fazer o melhor que podem. Mas também acho que a gente pode também trazer as preocupações em relação a isso. Obrigada. César, posso só colocar uma coisa? O fechamento desses leitos, vou dar um exemplo do Hospital Escola.
o Hospital Escola, a rede EBSER, trabalhou com contrato emergencial para profissionais trabalharem nas UTIs Covid até dezembro, tá? Depois disso, o Hospital Escola informou o município que não teria mais como manter os leitos. Então, não foi uma decisão do município fechar os leitos de UTI. São particularidades das instituições que nos pediram para fechar esses leitos, justificando qual era o seu problema. Da EBSER foi esse, não tinha mais como contratar profissionais. E eu queria dizer que, em momento nenhum, eu falei que a gente vai fechar portas de entradas. Eu falei que a gente, conforme o cenário epidemiológico for se desenhando pós-carnaval, que a gente sabe que a tendência, sim, é aumentar o número de casos, porque é um feriado que promove aglomerações, assim como o feriado, o Ano Novo aconteceu e teve esses muitos casos positivos. Então, só queria dizer isso, que não foi uma decisão do município fechar os leitos de UTI das instituições, foi também algumas particularidades que aconteceram para que se fosse fechado esses leitos, né? Pessoal, na fala da Karina, encerramos e passamos para a votação, tá? Fala, Karina. Carol, eu estou com um grupo de pessoas aqui assistindo a plenária e ficou dúvida, tá? Então, eu vou te perguntar de novo para esclarecer as dúvidas do pessoal que está assistindo aqui comigo. Vai ser aberto, a partir de agora, UTIs gerais em todos os hospitais para atender pacientes de Covid e de H1N1, enfim, como qualquer outra patologia aí. É claro que com o devido isolamento necessário. Com o fechamento desses leitos SUS exclusivo para a Covid, todos os hospitais da cidade terão a obrigatoriedade de atender pacientes Covid e de também H1N1. É isso, Carol? Sim. Todos os hospitais que têm UTI vão manter as suas UTIs. O que aconteceu? Vou tentar ser bem objetiva. Esses leitos de UTIs que foram abertos para Covid, que estão funcionando agora, da Santa Casa e do Hospital São Francisco de Paula, 18 deles vão se transformar em UTI geral. Esses 18 leitos, antes da pandemia, não existiam. Eles não existiam como UTI geral. Então, agora a gente conseguiu habilitar eles para que o município fique com 18 leitos a mais que não existia. Então, todos os hospitais, como foi perguntado, quem vai controlar isso? As CCIHs dos hospitais, o controle de infecção dos hospitais, eles têm essa responsabilidade de cuidar de como vai ser feito o processo interno do hospital por conta dessas doenças que têm um contágio, né? Então, todos os hospitais vão se estruturar para que o paciente que chegou lá com outra patologia, internou na Santa Casa por conta de uma cirurgia de traumatologia, positivou, o hospital vai ter internamente, com seu núcleo de controle de infecção hospitalar, eles vão ter uma ala que eles vão reservar, ou se eles vão fazer uma enfermaria de corte, eu não sei, eles vão se estruturar para que absorvam essa demanda. Obrigada, Carol. Perfeito, Carol, obrigadão. Pessoal, não esquecendo que esse debate aí todo se teve em cima da explicação da Carol e da Ângela, tá? Mas a pauta mesmo ela fugiu um pouquinho, né? Até porque as explicações são válidas, né? Que está ali, eu já vi que o Kleber votou não
Lê de novo aí só o título da pauta, Beth, faz favor, que é para o pessoal se voltar a se centralizar no fato e não no que na verdade, é um ofício que a Secretaria pediu para o Conselho aprovando essa saída dos leitos de lá. Isso já aconteceu há muitos dias. Análise e encaminhamentos referentes ao ofício 026 de 2022, ad referendo, sobre o 21º termo aditivo ao contrato administrativo entre o município de Pelotas e o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência de Pelotas. Tá, pessoal, coloque votação aí, por gentileza. A OAB, ao votar, quer justificar o voto. Pode falar, senhor Mário. É o seguinte, estamos diante de uma pretensão do gestor público do gestor da saúde pública de um determinado contrato através de um aditivo. Acontece que aditivo pressupõe contratualização prévia. O aditivo contratual nada mais é que um complemento a um contrato assinado anteriormente. Não conheço o tal contrato anterior entre o gestor da saúde pública e o hospital. Sem conhecer o que foi contratado, parece-me que não é muito razoável aprovar um complemento pretendido, porque o aditivo é um complemento. Então, o voto da OAB é de abstenção. E isso se dá por um critério de lógica e razoabilidade. Mas eu gostaria de deixar uma sugestão, que, noutra oportunidade, quando vier um aditivo, que venha também um contrato para cada conselheiro poder saber o que está examinando Os contratos já foram enviados, senhor Vimar. Foram todos Os contratos são sempre enviados para toda a plenária. Desculpa, deixa eu falar. Eu recebi um aditamento. O aditamento não é um contrato. Todos os contratos passam por vocês, passaram. O contrato passou em 2019, passou em outubro. Essa colocação, todos passam por vocês. Vocês têm que acompanhar a toda a plenária, que tudo que tem passado. Esses leitos, inclusive, passaram pelo Conselho, passou a renovação em outubro dos leitos. Né, foi trabalhada a contratualização, todas aquelas planilhas fui eu mesmo que apresentei. Agora fico até abismada do senhor não saber que passou todos eles por vocês. Agora então, não posso mandar o contrato. Então, eu vou deixar a minha mas sugestão, tem fundamento, a minha sugestão que seja feito um link, então, para que nós não nos percamos, porque nós estamos trabalhando. Não é perdido. Vocês passaram tudo por vocês. Eu acho que, então, o Conselho tem que, de vez em quando, usar memorial como os conselheiros e mandar todo o conteúdo de novo, porque tudo foi passado pelo Conselho. Está faltando essa linkagem, porque realmente é difícil de nós que temos outras atividades, sabemos tudo que chega aqui no Conselho. Então, se vem um aditivo... Mas foi passado e foi aprovado, todos eles têm aprovação do Conselho. O contrato, a renovação da contratualização que foi em outubro, tudo passou pelo Conselho. Exatamente essa a minha sugestão, reformulando então, é que se faça esse link para que a gente possa analisar amplamente. Mas, veja bem, no momento, assim, eu vejo só um pedido de aditamento, que é um ad referendo, ou seja, pedindo uma aprovação. Eu não estou vendo o contrato. É isso que eu quis dizer. Ok, senhor Vimar. Ficou desconectado. E por esse motivo eu estou me abstendo. Ok. Era só esse o voto. E o Mara, tu... Não, é só para lembrar que nós estamos aprovando o ad referendo, né, Sérgio? Só isso. Só isso. Exatamente, o ad referendo, mas para aprovar o referendo teria que estar linkado aqui o contrato para a gente saber exatamente o que está Sim, mas quando, senhor Márcio, me desculpe, mas quando colocaram ali que foi o aditivo do contrato administrativo do município de Pelotas da Beneficência, eu fui ler lá o que tinha no aditivo. Então a gente recebeu toda essa documentação, tá? Se há abstenção, tranquilo, não quer se abster para não aprovar o ad referendo do Conselho, é tranquilo.
Tá? Mas eu estou aprovando porque eu li e sei que estava tudo reiterado lá. Obrigada, Ilmara. Perfeito, parabéns, então, dona Ilmara, mas eu, no momento, não tenho condição de aprovar, eu me abstenho. Perfeito. Tá certo, seu Ilmara. Posso seguir, César? Pode seguir, passando a sua pauta. Pauta 5. Análise e encaminhamentos referentes ao ofício 037/2022, ad referendo, sobre o 22º termo aditivo ao contrato administrativo entre o município de Pelotas e o Hospital Santa Casa de Pelotas. Parecer da CONTEC e da CONFIN. Após os esclarecimentos, a comissão recomenda a aprovação do termo aditivo de incluir os leitos de UTI Covid, alterar o custo médio da IH clínica, acrescentar exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia na saúde ativa e retirar o exame de ressonância magnética. O valor estimado para a execução do presente termo aditivo importa em R$ 217.182,10. Nota, esse valor não causou impacto financeiro no orçamento global. E a Ângela? Ângela? Isso, estou aqui. Eu não sei se Samuel pode botar ali para nós o TA. Assim, pessoal, o que aconteceu, tá? Em outubro, vocês aprovaram uma contratualização da Santa Casa, onde a Santa Casa não ia ter mais leito Covid. A Santa Casa estava fechando seus 6 leitos Covid, tá? Aí, o que a gente tem agora? A Santa Casa não fechou os leitos. Como a beneficência pediu para fechar 10, a secretária negociou com a Santa Casa e eles não fecharam. Então, esses leitos estão retornando. Além de não fechar, ela está abrindo mais 4 leitos, tá? Mas esse TA, a gente está tratando aqui, a gente traz de volta os leitos da Santa Casa, né? A Santa Casa não estava conseguindo fazer ressonância, então a gente está trocando ressonância por ultrassom e endoscopia e colonoscopia, vamos ter que tentar ressonância em outro lugar, né? E com isso, com essas mudanças, né, a Santa Casa perdeu o custo médio da IH de 2021 que a gente tinha dado, ela retornou para o custo da IH de 2019, como está escrito nos TAs que já passou por vocês, que vocês já aprovaram em outubro, tá? E o que acontece? Essa diferença dos valores dá 217 mil, que não vai impactar na MAC, tá? Que é a média e alta complexidade, porque esse valor ele é menor do que o valor que o Ministério da Saúde manda para os leitos de UTI Covid, que é os leitos de habilitado, né? Que eles ganham R$ 1.600 vezes 30 dias de internação, né? Cada leito, e a gente paga 90% até 28 de fevereiro, e a partir de março vai se pagar o custo, o quantitativo de internação, né, o número de pacientes internados. Né? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, na verdade, se vocês forem olhar o global, né, a gente não perdeu 10 leitos da beneficência, né? Porque a gente já tinha perdido 6 da Santa Casa, a gente retomou os 6, então a gente ficou, na verdade, com uma redução de 4 leitos de UTI Covid, né, entre os 2 contratos. Porque a Santa Casa aceitou a manter os seus leitos que ela não ia manter, tá? E acabou que com o aumento de pacientes e tudo mais, eles nem chegaram a fechar os leitos, só ficaram alguns dias sem paciente e depois já retornou à internação e seguiu tudo conforme já era de costume. E é isso que a gente está fazendo, como a gente tinha retirado o dinheiro, né, tanto o aporte do município, né, os 20 mil por leito por mês que o município paga de seu recurso próprio, e o do Ministério, nós estamos recolocando ali. Questionamentos, conselheiros? Não havendo questionamentos, colocam em aprovação. Votação. CQP, ok. Ok, Chico. Diante das explicações da dona Ângela, da senhora Ângela, a UAB acompanha a CONTEC e a CONFIN e aprova.
Ok, Silvimar. Posso seguir, César? Pode seguir, Beth. Pauta 6. Análise e encaminhamento sobre a substituição da ABIG, Associação Beneficente e Nova Guabiroba, no plenário do CMS. Parecer da CONTEC. A comissão recomenda que, após a saída da entidade ABIG, a direção do CMS entre em contato com as entidades interessadas do segmento usuário, para que as mesmas se apresentem e demonstrem os motivos pelos quais querem fazer parte do CMS, de acordo com o artigo 22 do Regimento Interno. Pessoal, aí nós vamos conversar agora, vou tentar passar para você. O Pedro Godinho está com o microfone o Pedrinho, aberto. fecha o microfone, por favor. Pois é, bem na hora que eu fui desligar, eu desliguei do César. Desculpa, César. Não, tranquilo. Eu quero passar uma imagem de como o Conselho está hoje estruturado, até por causa das votações, que a gente precisa ter um Conselho forte, tá? E, infelizmente, eu não sei como, se as pessoas não querem participar do Conselho Municipal de Saúde, os segmentos, tá? Não querem mais participar, tem alguns segmentos aí que simplesmente não comparecem às plenárias, né? Eu não sei a razão por qual a ABIG, tá, resolveu sair. Eu tenho uma leve informação que o Celso, que é um dos coordenadores da ABIG, lá junto com o Gaudêncio, né, o Celso anda adoecido. E você sabe que as associações, em geral, elas não têm um grande grupo de pessoas para trabalhar, até porque todas elas trabalham com situações financeiras bem complicadas, né? Não tem disponibilidade pessoal, e aí chega um momento que não tem como trazer pessoas para representá-las, principalmente no Conselho. E é um trabalho muito sério, né? Nós lidamos com a saúde dos pelotenses, para isso estamos aqui, né? Nós aprovamos, em alguns momentos nos opomos contra certas situações, mas esse crivo de cuidar da saúde, fiscalizar a saúde dos pelotenses, é um dever nosso. Como coordenador, eu faço, é o meu trabalho, é voluntário, e como de todos, muitos de vocês Mas se eu assumir essa responsabilidade, gente, eu não posso abrir o conselho o dia que eu estou afim ou não estou afim de trabalhar. Só um pouquinho já libero a fala para ti, Márcio. Não tem como fazer isso aí. Tá faltando, de certa forma, um comprometimento, tá? Um comprometimento com as entidades que solicitam entrar no conselho. São 48 cadeiras, solicitam. Depois que começam a fazer esse tipo de coisa. Que eu vou ler para vocês o quadro, tá, de 2021. Tá? O quadro, só não vou dar os nomes das associações, das entidades, para evitar depois até bate-boca sem necessidade. Tá? Eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, uma das entidades teve 19 faltas. Tá? 19 faltas em 5 extraordinárias e 14 ordinárias. Outra teve 18 faltas, 5 extraordinárias, 13 ordinárias. Uma também campeã, foi 17 faltas plenárias ordinárias, 6 faltas, tá, em extraordinárias. Tive um momento essa semana que, quando tentei me colocar a respeito disso num certo momento, não foi bem quisto o meu posicionamento, tá? Quanto a essa situação. O que eu vejo? O Conselho hoje, tá? O Conselho hoje, em 2021 e 2022,
Nós já temos computados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre usuário, trabalhadores e gestor. 7 entidades que já a partir de segunda-feira, de quarta-feira, dia 1º, passam já a entrar no regimento para substituir seus integrantes e, se continuar do jeito que está, como está no regimento, será substituída a entidade. Hoje a gente tem um conselho sério, com pessoas comprometidas com a saúde, ou é perder tempo com o conselho aberto? Aí temos que ver quem quer e quem não quer estar dentro desse bolo aí, gente. É inadmissível as pessoas se comprometerem, as entidades se comprometerem, dizer, eu participo, sou membro do Conselho Municipal de Saúde. Mas não vêm as plenárias, não participam. E isso aí nos traz um agravo maior, porque o Conselho não é só as plenárias a cada 15 dias, gente. Não é só isso aí. Vocês todos sabem, quem não sabe ainda, o Conselho tem um trabalho diário, fiscalização, trabalho diário com essa equipe aí que se desdobra. A Beth e o Samuel se desdobram para fazer um trabalho que precisaria de recurso humano maior para fazer com uma população de quase 400 mil pessoas, tá? Com 51 UBS que temos que fiscalizar, locais para fiscalizar, e a minha briga tem sido desde o início, que nós temos um carro, está chegando outro, que a Secretaria vai ceder para o Conselho para aumentar as fiscalizações, e as pessoas não simplesmente estão levando na brincadeira uma coisa séria, um órgão sério. Isso aí não tem como a gente dar esse aval de maneira nenhuma, gente. Todos vocês, todos, têm o regimento que foi aprovado no final do ano passado, foi aprovado, gente. Só que se nós não nos unirmos, se nós chegarmos aqui, desculpe, eu sou muito franco em dizer, se nós chegarmos aqui, ligar a câmera e sair a passear e depois votar de qualquer jeito, nós estamos sendo falsos com nós mesmos. Do momento que a gente se responsabilizou e pegou esse conselho para se responsabilizar pela saúde dos pelotenses. Porque quando a entidade falta aqui, não participa do conselho, ela faz parte daquele grupo de pessoas que sabe só assinar, gente. Nós não temos que passar só a caneta e aprovar e bater palma. As nossas atitudes aqui refletem lá na ponta, numa UBS que está sem médico. As nossas atitudes aqui refletem em tantas outras situações na saúde pública. Então, pelo amor de Deus, eu tenho tido até paciência demais em certos momentos, porque ninguém está aqui obrigado. Ninguém está obrigado aqui, gente. Isso aqui é doação, é pensar no ser humano, é empatia. Alguns têm que vir, representam essas instituições, perfeito. Agora, chegar a um ponto de que nós, quando uma instituição como a BIG pediu para sair, porque, de repente, está com dificuldades para se manter, e a gente sabe que a Guabiroba é um ponto forte, são milhares de pessoas em volta da BIG lá, e eles trabalhando para tentar, faz a gente refletir um pouquinho. Qual é a finalidade do Conselho, gente? Qual é a finalidade de participar de um Conselho Municipal de Saúde, onde chega lá no final, a gente vota um orçamento para a saúde dos pelotenses. E não é só para mim a saúde, é para a saúde de todos nós. Esse é o ponto que nos deixa a pensar, gente. Olha, deixa a pensar mesmo. Eu li o regimento, se a gente levar o regimento ali certinho, hoje eu estaria acho, com menos umas 6 ou 7 entidades, porque já passaram do limite. Essa é a minha fala hoje com vocês. A realidade, eu tive um problema, essa fala era lá na primeira plenária, lá no dia 3 de janeiro, que já ia ter essa fala, foi adiada, foi repassada, porque tive um problema particular, e é um problema que não é uma coisa muito simples de se resolver, por isso, voltei hoje, como coordenador, a apresentar a plenária, mas se eu não tiver a força de vocês, a cooperação das pessoas que estão aqui,
Gente, para que nós estamos brincando de conselheiros, para meia dúzia, porque tem gente que não está nem aí para o conselho. Ou o conselho mostra a força que tem com a participação de todos, e quando eu digo a participação de todos, não é botar o nome lá como participante do conselho, as comissões interna e externa do conselho, elas estão assim, ó. O Belletti, até nós demais, o Belletti participava em todas, para poder ter representante do conselho dentro das comissões. O Belletti tinha que participar de todas. Geralmente é o titular e o suplente. Aí o Belletti estava em todas. Eu não posso querer me igualar ao Belletti ou ser a réplica do Belletti, porque eu não sou, gente. Eu estou como muitos aí, eu estou debutando até na coordenação de um conselho, mas eu preciso que as pessoas me apoiem, estejam comigo também nos momentos que a gente precisa. Eu posso até ler artigos aqui que eu separei, tá? Qual a comissão, a Contec e a Confim, elas têm que ser paritárias. Todas as comissões têm que ter a paridade. E eu não estou conseguindo ver as instituições que estão hoje dentro do Conselho sendo participativas. Eu estou conseguindo trazer pessoas para o dia da reunião, na plenária, votarem, e aí daqui a 15 dias vamos trabalhar de novo, vamos votar. Isso aí para nós não está sendo justo. Nem com quem trabalha, que são os conselheiros que gostam de estar no Conselho, são os mesmos de sempre. E nem com quem entra para passear dentro do Conselho. Tá difícil, gente. Tá bem complicado. A partir do dia 2, tá? Todas as entidades que são faltosas, vai haver um comunicado direto e pessoal nosso, tá? E nós vamos saber quem quer e quem não quer estar dentro da barca. Quem quer seguir com nós, remando, sabendo com a dificuldade que a gente tem dentro da saúde do município de Pelotas. Mas nós nunca temos gente para mandar para nós nunca temos pessoas para mandar para uma reunião. Nós não temos mais, de repente, a nossa comissão de fiscalização. É eu e o Jaime, até porque, na realidade, nós somos aposentados e temos esse tempo para se doar. Né? Mas é eu e o Jaime sempre. Até brinco com o pessoal lá com a equipe, eu digo, é a dupla dinâmica, é nós que temos que ir, aonde a gente tem muitos outros conselheiros, muitos outros que poderiam hoje estar fazendo seu papel, estar presente. Nós temos 48 representantes. Não sei nesse momento se tem 41, né? Mas não sei se todos são conselheiros. Dos 48, só temos 30 entidades. Eu estou duplicada, o Samuel não conta. Olha aí, ó. O da secretaria hoje tem bastante gente, tem 10 pessoas da secretaria, então, mas aqui do conselho só temos 30. O conselho, para ser forte, gente, nós votarmos essas pautas que são importantes na vida de outras pessoas. Hoje nós estávamos debatendo leitos UTI. Ninguém vai parar num leito de UTI porque quer. E para ter disponibilidade de ter esses leitos de UTI, tem que ter entendimento, tem que ter conversa, tem que ter debate. Mas se a coisa não funcionar, aí fica difícil. Eu estou dizendo para vocês. Eu não me importo de fazer o que eu faço. Tá? Não estou no ditado popular regando a minha função, porque eu me comprometi a fazer isso. Só eu acho necessário ter um pouco mais do pessoal que está comprometido e que quer que o Conselho funcione, nós temos que recompor essas comissões. Nós vamos tentar ver todas as entidades, elas que puderem, tem que ter representante nas comissões. Representante em tantas comissões que nós temos, gente. Olha, as comissões internas, tem a comissão de ética, tem a CEPIX, tem a Contec, tem a IST-AIDS, que tem que fazer uma reposição urgente, a comissão de fiscalização. São tantas comissões, a comissão da saúde mental. A comissão da saúde mental são 16 pessoas, 32 integrantes, tem do que titular e suplente. E está quase um ano e não tem quórum para as reuniões.
e é uma vez por mês a reunião da Comissão da Saúde Mental, na segunda terça-feira, segunda ou primeira terça-feira, eu não estou recordado agora, tá? E a comissão não consegue se estruturar porque seus representantes deram o nome e não comparecem. Essa pauta era muito importante que todos vocês peguem o regimento que foi aprovado, peguem o regimento, leiam qual o interesse real. A pergunta que deve ser feita é assim, o que a minha entidade quer participando do Conselho Municipal de Saúde? Primeira pergunta é essa. A segunda pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Depois dessas duas avaliações, a gente acho que vai conseguir, a partir de março, ter um conselho com pessoas que realmente querem continuar, seguir à frente, né? E ajudar quem precisa. A Saúde de Pelotas agradece, as pessoas estão precisando. É inadmissível ser só eu e o Jaime tentar acertar coisas e a gente vê que nós teríamos que ter um grupo com pessoas que viessem mais, colaborassem, participassem dessas ideias, porque nosso momento não é só apontar dedos, nós somos responsáveis por dar ideias para que a nossa saúde melhore. Não é só culpar o gestor, culpar o trabalhador, culpar o prestador, né? Isso é uma coisa que nós temos que avaliar em conjunto. Para isso que a gente, na formação do novo regimento, se usou a possibilidade de ter uma assessoria técnica, de ter uma assessoria jurídica, para que a gente possa votar com consciência do que está votando certo. Peço a todos vocês, conselheiros, que ajudem, que deem força, que trabalhem. Não é trabalhar 24 horas, mas que pelo menos no dia das plenárias ou se candidatem a fazer parte das comissões. Passo a palavra aos conselheiros, se tiverem alguma pergunta a fazer, alguma coisa. César, eu posso falar antes um pouquinho? Pode falar, Beth. Inclusive, na formação do CEPs, esse pessoal aí, a Bernadette, é representante do CEP da Católica, nós estamos desesperados, literalmente desesperados, atrás de um suplente para ela, desde o dia 9 de dezembro, e até hoje a gente não teve. E também nos outros CEPs, né, César? A gente não tem quase nenhuma representação. Gostaria até que saísse hoje de que alguém se voluntariasse e seja suplente da Bernadette no CEP da Católica. É só participar das reuniões, as reuniões são online, eu posso explicar tudo. Mário? Boa noite, coordenador. Boa noite, colegas, mais uma vez. Eu gostaria de corroborar na tua fala, César. Eu represento uma associação com mais de 9 mil associados. O que eu vejo na falta de comprometimento dessas pessoas que representam outras associações não é só com o Conselho de Saúde Municipal, é com a própria associação. Eles estão representando pessoas e não estão se portando como tem que ser. Eu, na minha vida profissional, que eu já sou bem idoso, eu já passei por mais de 6, 7, 8 conselhos e sempre procurei estar presente. Ocasionalmente, por alguma razão de viagem ou de saúde, eu não ia, mas sempre que eu podia, eu estava presente. Eu acho que o comprometimento com isso não é só com a tua pessoa, é com os outros que estão atrás de ti. Estás representando alguém, estás representando uma entidade. Era isso aí, então. Mais alguma manifestação? A Tânia se candidatou a ser suplente da Bernadette, é isso? Márcio, pode falar. Sim. A Tânia Oliveira? Então, depois, no dia 2, falamos que eu preciso da tua história aí, né? Da saúde pública, da tua vida, que eu preciso colocar um histórico breve no CEP. Depois tu vai pensando e já passa para mim, por favor, tá bem? Márcio? Obrigado, César. Uma boa noite para ti, uma boa noite aos demais conselheiros e simpatizantes que aqui estão. Quando eu levantei a mão, tu estavas iniciando a tua fala, mas eu acho que tu foi tão feliz e abordou todos os pontos. Só assim para acrescentar que a nossa entidade, a Sergs, está na lista aí de entrada, tá? E com a experiência que eu tenho, assim, já de anos de associações, a gente até aceita determinadas faltas
e enfim, né, cada um tem um jeito de trabalhar. Porém, assim, nosso pedido, já desde o ano passado, e a gente acompanha por aqui, temos que o estatuto, que enfim, fosse seguir sobre as pautas das entidades que tu já falou, tá? Tem gente querendo entrar, então, assim, e tem gente que não quer sair, não está pedindo para sair, e, enfim, está ali vamos botar assim, um limbo, tá? E a nossa entidade, eu queria já fazer mais uma explanação. Os agentes comunitários são profissionais da saúde que estão lá na ponta, que vão na casa do paciente, que vão na comunidade, que trazem todas as demandas, que a gente agrupa isso aí com as dificuldades que nós temos nas UBSs. Então, eu acho a nossa entidade de suma importância, sem querer puxar muito a sardinha para nós, tá? A nossa entidade é de suma importância na saúde. Ela vai na comunidade, ela entra dentro da UBS, ela consegue enxergar os dois lados. E a gente pede, desde o ano passado, a gente pede voz, a gente pede a vez para ajudar no conselho. Estamos aqui trabalhando, mas nós queremos botar a nossa entidade, que vai representar todas as UBSs, vai representar vários segmentos da saúde, tá? E então, como tu já colocou, que em seguida vai fazer uma reavaliação, tá? Eu acho que tu já tirou muitas das minhas argumentos aqui que eu iria te colocar. Tu já foi muito feliz na tua fala. Então, a gente pede que esse regimento seja cumprido. Vamos testar novas entidades, vamos testar novos conselheiros. Não dá, vai saindo, vai dando a vez. O regimento está aí. Basta a gente seguir ele ao pé, né? Participou, tá ali. Às vezes tu até pode te parecer que a gente não está, mas a gente está acompanhando. Eu e a Karina aqui acompanhamos os dois juntos, ficamos os dois ligados. Não estamos com o telefone ligado e fazendo outra coisa. A gente está aqui, está ouvindo e está debatendo também. Às vezes a gente traz algum membro da comunidade para nos ouvir, tá? E para ouvir o que o Conselho fala. E retransmitimos. Ainda hoje, dentro da UBS, eu coloquei para a nossa enfermeira, que ela não sabia, a destinação da verba que foi feita para comprar novos computadores, porque a maioria das UBS está sem computador, estão sem impressoras, tá? E já tem essa verba para comprar. Ela não sabia, diz que agora vai começar a cobrar, né? Então, a nossa participação no Conselho é uma coisa assim, muito essencial, porque nós estamos em dois segmentos, tá? Eu acho que mais ou menos o que eu tinha para colocar é isso aí. E vou seguir acompanhando por aqui. Obrigado, Márcio. Acho que é a Karina. Karina, leva a mão. Karina? Perfeito. Então, assim, só complementando aí a fala do Márcio e também a do César, eu gostaria de reiterar aqui para os presentes, o que não é necessário, né? Porque quem está presente aqui está presente. Infelizmente, a gente está falando para quem não está presente, né? A importância do Conselho Municipal de Saúde dentro do nosso município. Somos nós, pessoal, que aprovamos ou discordamos de qualquer decisão. Está nas nossas mãos esse poder. O poder da saúde da população de Pelotas está nas nossas mãos. Então, mais comprometimento, por favor. É o que eu mais tenho a pedir, a fazer um apelo aí para os que estão presentes, para que repassem, para que sejam multiplicadores dessa fala do César, dessa fala do Márcio, da minha fala,
para que sejam multiplicadores para os conselheiros que não estão presentes nesse momento, da importância de cada um quando assume a responsabilidade de ser um conselheiro municipal de saúde do município de Pelotas, que esteja presente e atuante. Muito mais do que presente, é estar atuante dentro das nossas plenárias, dentro das comissões, a qual aí eu já me propus aí no chat a integrar essas comissões. Acho que eu tenho experiência o bastante para poder colaborar com o conselho nesse sentido, né? E aí, reiterando um pouquinho a fala do Márcio sobre a nossa associação, a SERGS, eu hoje faço parte, eu e o Márcio, como conselheiro e suplente, do Distrito Areal Praias, mas a gente tem um segmento aí à parte, que já está na lista do conselho, para fazer parte aí também para uma outra cadeira, no segmento dos agentes da SERGS, da Associação dos Agentes. Por quê, pessoal? Nós somos, acima de tudo, além de trabalhadores da saúde, nós somos a voz da comunidade. Tá? Então, a gente transmite para vocês todos os problemas que a gente encontra dentro da UBS e também todos os anseios da nossa comunidade. Então, com isso, eu reitero a fala do Márcio da importância aí da gente rever o regimento, rever as pessoas que estão faltando nas plenárias e que com isso não estão seguindo o regimento, né, para que novas entidades, assim como a nossa, a gente sabe que tem outras também, de suma importância, de igual importância, que querem entrar e querem fazer parte desse conselho, para a partir aí de março, como disse o César, a gente dar um segmento muito importante, muito bom e muito atuante do nosso conselho. Seria isso. Mais alguma manifestação, pessoal? Na realidade, essa pauta ela não é uma pauta de aprovação de nada, tá? Ela é uma pauta mais para que a gente possa deixar bem claro, tá? Que não é a questão do que o César quer ou deixa de querer. Eu sou apenas o coordenador e a minha fala ela tem que ser igual a de vocês, até porque o pensamento, eu acredito que seja o mesmo de todos que estão presentes, tá? O regimento, a gente, até o final do ano passado, a gente queria fazer as modificações e conseguiu fazer todas que precisavam, tá? E ele será aplicado independente da instituição que for, tá? Leiam o regimento, cobrem, podem cobrar, gente, pode cobrar, se tiver, de repente passou por descuido alguma coisa, vai ser cobrar, pode cobrar de nós, lá que estamos diariamente no conselho, no centro, tá? Na base, como eu chamo lá, nossa base, pode cobrar de nós, porque ou fica porque quer ficar, ou se ficar nessa lenga-lenga aí de faltas, o regimento vai ser aplicado. Não é má vontade, não é não querer ajudar, é que as pessoas, às vezes, a gente... como já tem um ditado, muita gentileza, né, gera gente folgada. Então, esse é a minha fala, agradecendo a vocês. Eva, pode falar, depois eu falo o restante. Pode falar, Eva. Tá, eu nem ia falar, porque eu acho 3 coisas, tá? Penso, pelo menos, 3 coisas. Uma é em relação ao cumprimento do regimento, viu, César? Eu tenho conversado, inclusive, com outras pessoas de outros movimentos, que a gente acaba tendo uma postura, como a gente vai trabalhando com coisas, trabalho voluntário, a maioria de nós, a gente releva muito as ausências, as faltas, eu vou usar uma expressão, enfim, os desaparecimentos, né? E aí isso vai criando, inclusive, tipo calo, né? As organizações vão se perdendo, vão perdendo força, e tem um momento que a gente fica em dúvida se tira quem está faltando, porque, na verdade, já tinha outro que estava faltando mais tempo. Então, minha opinião, assim, sem nenhum problema, eu acho que a gente tem que tentar, o máximo, cumprir o regimento interno, para todos os segmentos, pelo menos nessa parte do plenário, da plenária, da composição maior. A segunda... Aí é uma questão mais pessoal, eu continuo, enfim, por auto-opinião, em um certo isolamento. Eu achei que a pandemia em janeiro ia baixar,
nos enganamos todos, né? Então, eu consegui participar muito breve em dezembro, de uma forma mais ativa, sem ser na plenária. Então, é uma posição mais pessoal, que até o final de março, entre eu e o GAMP, enfim, eu já venho discutindo com o GAMP de alguns processos digamos, de trabalho com as mulheres, mais pensando as mulheres usuárias de saúde, mas até o final de março eu tento dar uma olhada em que comissão eu posso entrar. Porque eu também tenho que olhar que comissão... Porque as comissões, às vezes, têm muitas e às vezes têm poucas, né? Então, por exemplo, tem comissões que tem a Comissão de Saúde da Mulher, que era onde eu achava que deveria me inserir. Mas já vi que tem outras comissões... Essa não existe aqui, e existem outras comissões que estão com muita dificuldade. Então, esse é um compromisso que eu estou assumindo aqui, pessoal, que até o final de março eu tento ver onde que eu me encaixo. Assim como eu acho que os demais e as demais colegas, companheiros aqui, fica o apelo, que eu acho que a Karina e o Márcio estão trazendo também. E um terceiro ponto, que hoje eu fiquei um pouco incomodada, assim, não com ninguém específico, que é isso, o conselho, a gente delibera, assim, as coisas aqui, nós não deliberamos sobre tudo, não é verdade, né? Isso não quer dizer que se... E que a gente delibera, e aí, assim, como a gente não fica com a ata, aprovação de imediato, ou seja, no dia seguinte, às vezes a gente vai se perdendo, fica com a anotação no caderno. Então, eu não sei como é que a gente resolve isso, mas eu acho que é uma pergunta para todos nós, não é só uma questão da direção do Conselho, como é que a gente agiliza de uma forma breve, rápida, o que foi aprovado nas plenárias, que não seja isso só daqui 1 ou 2 meses, enfim. Então, isso... Posso responder, César? Não, assim, Beth, não é nem... O que eu estou trazendo não é nem pergunta, gente. Eu estou fazendo uma provocação para todos nós, conselheiras e conselheiros, para a gente poder se debruçar questões que vocês estão trazendo, né? Então, eu acho que isso melhoraria a performance das memórias. Por exemplo, a gente votou, nós votamos, sim, os planos de trabalho da Santa Casa, da Beneficência, é verdade. Tá? Eu estive estive nas votações. Mas também é verdade que a avaliação, por exemplo, da pandemia, de lá para cá, a minha avaliação muda, porque eu acho que a gente ainda está num ascenso. Então, não há problema da gente fazer a discussão sobre isso. Então, eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente vai se perdendo, e aí é isso. Não, o Conselho Municipal de Saúde, a exemplo de qualquer outro, ele não pode ser um conselho que a gente só vem na reunião e fica pedindo, cadê o link, Beth? Né? É mais ou menos isso. Aí entra na reunião, fecha o computador, o celular, e depois, no dia seguinte, aí... Então, isso, para mim, não é uma queixa, não é uma crítica a vocês, mas eu acho que é uma provocação para todos nós que somos digamos, da construção geral do Conselho, assim, um apelo. Então, não necessariamente precisa me responder, tá? Essas são preocupações que eu acho que são... A OAB gostaria de se manifestar. Pode falar, Silvio Mara. Muito oportuna a intervenção da conselheira Eva. Ela percebeu exatamente a dificuldade de todos nós que atuamos nesse conselho. É muita informação, é difícil de manter em mente tudo que foi debatido, aprovado. Por isso que eu fiz a sugestão lá, quando eu estava manifestando sobre a pauta número 5, que o gestor, quando trouxer essas matérias, faz uma referência. Olha, isso aqui foi aprovado lá, já passou pelo conselho, para que a gente possa ativar a memória, buscar os seus registros, o que foi anotado, o que foi gravado. Às vezes eu costumo gravar em cassete ainda, alguma coisa, para ver o que realmente a gente pode aproveitar até para facilitar a votação. Excelente a intervenção da Eva. Cumprimento, Eva. Era só isso. Perfeito. Perfeito. Eu acredito que isso é uma coisa que também não pode se fazer tranquilamente. Olha, tal matéria que está sendo colocada hoje foi votada na ata de tal dia. É perfeito. Não, isso não tem problema. Pode falar, Beth. Bom, em primeiro lugar, nem é para responder, Eva, é para ti e para todos os conselheiros. Antes da plenária,
a gente faz aquele de olho, que é enviado para vocês no dia, ao meio-dia, né, com todas as pautas e o que foi das comissões que foi julgado, como foi hoje. Depois, amanhã, que eu não vou fazer porque a gente não vai trabalhar, imediatamente são feitas as deliberações, baseada no de olho e tudo que foi dito aqui. Eu realmente não envio para vocês, eu envio para a Secretaria, para o Ministério Público, para a Câmara de Vereadores e para a Prefeita. Eu posso passar a enviar para vocês também. Eu envio todas as deliberações. Quer dizer, quando vocês tiverem essas dúvidas, cada um de vocês pode fazer um arquivo e aí procurar. E citar isso que o seu Vilmar disse também pode ser, também é uma ideia. É que é muita coisa só para mim e para o Samuel pensar e fazer. Mas isso das deliberações a gente já faz e eu posso enviar realmente sempre as deliberações para vocês. Era isso. Excelente, dona Beth, excelente. É isso aí que eu quero, que a coisa aconteça assim, ó. Um dá um exemplo de um lado, o outro dá um exemplo do outro, uma sugestão daqui, uma sugestão dali, e nós, como um coletivo, a gente consegue vitória, a gente consegue vencer certos obstáculos. O que não pode acontecer esse tipo de coisa. O pessoal está indo, de repente, alguns fazem os outros de, esses vão sempre, então eu não vou hoje, amanhã não vou. Para isso tem um titular e um suplente. Que é para justamente, se um não vai, vai o outro. Agora também não adianta vir para a plenária e não ler a documentação, e votar ali, votar à vontade. Vou votar a favor, vou votar contra. Não interessa saber. O bom é se pudesse, de vez em quando, na realidade, chamar um conselheiro de alguma entidade e perguntar sobre tal pauta. Quem tu leu em tal coisa, para ver se realmente os conselheiros estão participando. Tipo escola, assim, né? Pô, mas aí é voltar muito ao passado, né, gente? É ter que pedir pro conselheiro demonstrar que ele está interessado. Aí é piada, né? Mas, pessoal, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelos trabalhos. Essa aí é bom, esse tipo de conversa entre o coletivo, ele é muito válido, tá? Agradeço a todos. São 21h46. Estou dando por encerrada essa plenária do dia 24 de fevereiro de 2022. Ô, César, só mais uma coisinha, posso falar? Pode falar, Beth. O Samuel lembra ali, ele lembrou, bem lembrado, como sempre, que todas as deliberações estão no site do Conselho, seu Vilmar e Eva. Quando quiserem acessar, todas as deliberações são colocadas ali. Mas eu também vou enviar aos conselheiros agora, a partir do dia 2 eu vou enviar. Perfeito, pessoal. Obrigado, uma boa noite. E obrigada por ter voltado, viu, César? Boa noite. Vamos lá. César. E agradecendo o Beno aí, que segurou as pontas. Obrigadão, gente. Obrigado. Tchau. Beijo, César. Obrigado. Beijo, César. Obrigadão, gente. Muita saúde. Boa noite a todos. Boa noite Abraço a aí, todos. César, Beth. Obrigadão. Obrigado pela reunião de hoje. Beijo, César. Obrigadão, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Um Obrigado abraço. pelo Até a carinho de próxima. todos. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Grande Maria Luísa. Beijos. Beijinho, amada. Saudade.